Alô. Acho que não tem ninguém que toca o instrumento aí. Aquela moça não veio hoje? Alô. Uma boa noite a todos, nossas saudações a todos os nossos companheiros. Vamos dar início à nossa reunião desta noite. Para tanto, vamos aproveitar. Os companheiros que estão aí atrás podem vir aqui, tem lugar aqui, viu? Então nós vamos harmonizar os nossos pensamentos, fazendo a nossa meditação, a nossa vibração, aonde que possamos alcançar os nossos companheiros da espiritualidade, a equipe colaboradora de nossa reunião, para que num clima de paz e harmonia nossa reunião possa ser proveitosa. Vamos ouvir a mensagem para que possamos harmonizar os nossos pensamentos e prepararmos para o estudo da noite. Vamos aproveitando esses instantes para lembrar daqueles companheiros que sempre recomendam as nossas preces, que nós possamos vibrar para que as energias positivas possam alcançá-los. Cada um fazendo a sua prece em silêncio, para que, juntamente com a equipe espiritual, possa ser amparado a todos os nossos companheiros, a todos nós aqui presentes, receber as nossas energias salutares. Com essa paz, com essa harmonia. Lá no meio da rua, aquelas criaturinhas que muitas vezes estavam... Nós vamos dar por iniciado a nossa reunião. Que a paz de Jesus possa permanecer com todos. Hoje nós estamos estudando o capítulo 14. Nós vamos... Quem é a voluntária? A Priscila está aí? Parece que eu não vi a Priscila. Não está, né? Ah, está. Oi? Dá para vir de 2? De 3, né?
piedade filial. O mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. É uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar pai e mãe. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que, ao amor, é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo o que a caridade manda para com o próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe, e que têm tanto mais mérito quanto seu devotamento é menos obrigatório. Deus pune sempre, de maneira rigorosa, toda violação a esse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não é somente respeitá-los, é assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como fizeram por nós em nossa infância. Nós vamos passar a palavra a Eunice, que ela vai fazer o estudo para nós. Que a paz do nosso Divino Mestre, Jesus, permaneça conosco. O capítulo de hoje, como todos do Evangelho, né, é muito importante para a nossa meditação. E como nessa trajetória nossa, nós vivemos o papel de pais, ora de filhos, ora de cônjuge, de amigos, de irmãos, nós vamos fazer um estudo mais abrangente. Não vamos ficar apenas na piedade filial. E nós vamos começar a nossa fala com um pensamento de Emmanuel. A família consanguínea é a lavoura de luz da alma. Então, por aqui nós já percebemos o quanto é importante a nossa família nessa nossa trajetória evolutiva. Lar, família, matrimônio, instituições tão nobres, hoje, nesses dias tormentosos, estão sendo considerados decadentes e estão sofrendo ataques contínuos para que sejam exterminados. Assim, torna-se urgente que nós, todos unidos, nos esforcemos para serem restaurados esses valores culturais, morais, espirituais da humanidade. E não haverá renovação na humanidade se não houver a evangelização do homem. E essa evangelização do homem inicia-se principalmente dentro da família. A constituição de uma família, todos nós sabemos que não é resultado de um simples acidente biológico. Nós sabemos que nenhuma família é formada ao acaso. Não foi convencionado, esse vai casar, vai viver com esse de uma maneira aleatória. Tudo é muito bem planejado. E esse planejamento não se inicia aqui na Terra. Esse planejamento se inicia no plano espiritual. Muitas vezes, se tivermos merecimento, nós fazemos até parte deste planejamento. Mas quando não temos condições de participar diretamente no planejamento de nossa reencarnação, nós contamos com
supervisores espirituais, com o nosso anjo da guarda, com espíritos familiares que estão sempre na retaguarda nos ajudando. Então, quando no plano espiritual, quando ainda no plano espiritual, nós tomamos conhecimento de nossos erros, das mazelas morais e conscientes do compromisso que assumimos com os outros, né? Nós solicitamos o nosso retorno aqui na esfera física. E quando nós retornamos, nós carregamos as nossas provas, às vezes as nossas expiações e as nossas alegrias também, né? Tudo isso muito necessário para a nossa evolução espiritual, que é o objetivo premente de uma reencarnação. Porque eu já disse, quando aqui estive, que ninguém reencarna para pagar. Nós precisamos tirar isso de nossas mentes. Ninguém reencarna para pagar dívidas. Nós reencarnamos para evoluir. O resgate de nossas dívidas é uma consequência da nossa trajetória evolutiva. E no nosso lar, na formação de nossa família, e para resgatar e para evoluir, nós precisamos estarmos quites com as leis divinas. Então, em nosso lar, nós vamos ter espíritos simpáticos que nos ajudam no progresso afetivo. Vamos ter também espíritos, almas adversárias, para a reconciliação. E o Espiritismo nos ensina que a família moldada nos princípios cristãos não é aquela família perfeita. É aquela família onde há luta por um ideal renovado. Então, nós não precisamos ficar tristes quando nós percebemos que em nossa família há muitos problemas. Nós precisamos, sim, lutar para que esses problemas sejam resolvidos, para que nós encontremos a solução para os problemas. E André Luiz nos diz assim: o lar não é somente a moradia de corpos, ele é a moradia, acima de tudo, a residência das almas. Então, pensando nisso, nós chegamos à conclusão que o lar na Terra é um campo de trabalho e aprendizado, onde, como eu já disse, nós vamos encontrar almas que conviverão, que nos ajudarão a superar as dificuldades, a engrandecer a nossa afetividade, e outras almas que nós teremos que reconciliar. E tudo isso num clima de muita fraternidade, num clima de muito amor. Mais uma vez eu vou citar Emmanuel. Emmanuel diz assim: um estabelecimento de ensino, ou seja, uma escola, ela pode instruir, mas não educar. Porque só a família cabe à educação. E nós temos percebido que, infelizmente, muitos de nós estamos deixando a cargo da escola a educação. E aonde está havendo grandes problemas nos lares, nas escolas, em relação ao respeito, em relação à convivência fraterna, em relação à prática dos conhecimentos adquiridos. E no lar, nós conseguimos educar melhor os nossos impulsos, a nossa afetividade. E porque é dentro do lar que pais e filhos deverão desenvolver o companheirismo e aprender a conjugar o verbo amar. Nós sabemos que é muito difícil a conjugação deste verbo, amar. Mas nós sabemos também que para começar a aprender a amar, nós temos que desenvolver algumas atitudes. Nós temos que mudar o nosso modo de encarar a vida.
porque através da compaixão, através de outros sentimentos, um dia, com certeza, nós chegaremos a amar. E o lar na Terra é um ponto de convergência do nosso passado com o nosso atual ajustamento. Então, em vez de nos queixarmos dos problemas encontrados no convívio familiar, nós temos que começar a aprender a aproveitar esses problemas que existem no nosso lar como lições e experiências que vão amadurecer o nosso raciocínio e o nosso sentimento. Primeiramente, nós temos que aprender a não exigir de nossos familiares aquilo que nos compete, porque nós queremos, às vezes, os pais dos filhos a santidade. Porque nós passamos já por várias experiências, nós já sabemos o que é melhor para ele, então nós queremos exigir de nossos filhos a santidade. Os filhos querem, exigirem dos pais um comportamento afetivo, 100% de apoio, sem desenvolver nenhuma habilidade, nenhum sentimento, nenhuma atitude de respeito em relação a eles. Então, nós precisamos ter um bom senso, a voltar àquilo que eu disse anteriormente. O lar cristão não é aquele lar perfeito, é o lar de luta, de conquistas. Então, nós temos que aprender dia a dia conquistar esses valores. Temos que educar o nosso cérebro, que é a razão. E temos que educar o nosso coração, que corresponde ao sentimento. Porque razão e sentimento devem andar juntos. Nós temos sempre, nós espíritas principalmente, temos que pensar sempre na fé raciocinada. Então, em todo no nosso comportamento diário, nós temos que estar sempre unidos a razão e sentimento. E onde é que nós vamos encontrar esse equilíbrio? Onde é que vamos encontrar o bom senso? É através do Evangelho. Só o Evangelho poderá nos dar esse bom senso. E graças à reencarnação, nós retornamos às lides terrenas para a continuidade da nossa evolução. Porque nós sabemos que só existe um determinismo: ser feliz. Isto é que Deus determina para nós: ser feliz. E um dia sermos perfeitos. Então nós temos que estar em busca dessa perfeição todos os dias de nossas vidas. Errando, caindo, levantando. E assim prosseguindo a nossa jornada. E nós temos que pensar que o reencontro das almas no nosso lar é uma bênção que Deus nos concede, e através dos mecanismos da sua lei. E muitas vezes a alma que nós trazemos grandes problemas do passado, em uma reencarnação nós conseguimos torná-los amigos. E é por isso que às vezes vem um filho rebelde no nosso lar. E a gente fala: nossa, por mais que eu tente, eu não consigo ser amigo do meu filho. Eu não consigo tirar essa barreira que existe entre nós. Então nós temos que, quando a gente percebe isso, o primeiro ponto é saber que não é por acaso que ele está ao nosso lado. E que nós podemos sim vencer esta antipatia. Nós podemos sim ajudá-lo a erguer-se e libertar das algemas de ódio, ou às vezes de vingança, de indiferença, de revolta, que nos ligavam a eles. E nós sabemos que é mesmo através do amor que nós vamos reconciliar. E qual é o amor maior que não é de uma mãe em relação ao seu filho? Ou do filho em relação à mãe? Então é assim que nós vamos conquistar os nossos adversários do passado. E é nas lições do amor que vai descortinar as almas o voo rumo a essa perfeição
tão ansiada e tão desejada que um dia nós conquistaremos. Então, agora que nós já vimos o que significa a família, o que significa o lar em nossa vida, nós vamos falar um pouquinho sobre o primeiro passo para a constituição de uma família, que é o casamento, o matrimônio. Nós, aqui, a grande parte já casados, grande parte já filhos, outros se preparando para tomar esse grande passo, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós sabemos que o casamento, nos dias de hoje, infelizmente, ele não está sendo muito valorizado. Muitos agora, muitos jovens, adentram ao casamento como se fosse entrando num parque de diversão. Agora é o momento de se unir para ser feliz, para conquistar a felicidade, tendo em vista as coisas materiais. Porque, de fato, a união é para conseguir ser feliz, sim. Mas se entra no casamento pensando na conquista dos bens materiais, nos prazeres da matéria, e se esquece de valorizar este lar, este matrimônio, como fonte de vida e como fonte maior para a nossa evolução. E Jesus, quando ele falou sobre o casamento, ele disse que o casamento deveria ser indissolúvel, admitindo apenas uma separação, quando houvesse infidelidade. Aí então muitos falam, então agora que está fácil. É por isso que existem muitos casamentos que se desfazem, porque existe a infidelidade. Mas a nossa responsabilidade tem que estar firme nisso. Por que que existe a infidelidade? Será que vamos falar do cônjuge, tanto faz o homem como a mulher. Será que existe um culpado apenas? Será que existe só um lado da moeda? Então tem que ser muito analisado. E o casal tem que entender que essa infidelidade destrói, sim, as bases de um casamento. Tanto que Jesus disse que o casamento seria indissolúvel se houvesse a infidelidade. Porque a infidelidade, ele tira a confiança, a integridade, o respeito, a dignidade. Mas tudo isso pode ser evitado se nós partirmos para esse matrimônio com o firme propósito de crescimento, de companheirismo, de fraternidade. A doutrina é bastante clara quanto à seriedade do vínculo matrimonial, demonstrando que ele é fruto também de um planejamento espiritual. Eu disse que nenhuma família se forma ao acaso. E o casamento é o primeiro passo para a formação da família. Então não é ao acaso. Não somos ainda almas gêmeas. A gente não precisa ter essa ilusão. Nós não somos, a grande maioria, pode ser até que tenha almas gêmeas, mas a grande maioria não são almas gêmeas. Nós estamos algemados pelos nossos erros do passado, né? Mas um dia seremos também almas gêmeas. E como é que vamos ser alma gêmea? Aprendendo a amar. Então, aprendendo a respeitar. E os Espíritos nos dizem que, ao assumir um compromisso, os cônjuges têm que estar cientes que um casamento dissolvido representa fracasso. Isso é uma coisa que não se pode negar. Um casamento dissolvido significa fracasso. A separação não faz parte da nossa programação no plano espiritual. Ninguém programou na sua reencarnação que iria se casar e depois iria se separar. A separação não faz parte. Mas existe um porém. Quando deixa-se de ter respeito, quando o casal percebe que não há maneira mais de continuarem juntos, quando já não conseguem se entenderem, já não existe fraternidade, já não existe respeito, ou às vezes existe respeito, mas não existe aquele compromisso de companheirismo. Então,
parece assim que vivendo junto vai ser pior. Então existe a separação neste caso. E aí então pergunta-se, o Espiritismo então é a favor do divórcio? O Espiritismo reconhece o divórcio? O que o Espiritismo nos fala? O divórcio limita-se a reconhecer uma separação que já existe. Então o Espiritismo fala claramente isso, que quando chega às vias do divórcio, já houve a separação. E nós seremos responsáveis, sim, por esse compromisso. Por quê? Quando se separa, e quando há o divórcio, ele é considerado um mal menor. O divórcio passa a ser, até em muitos casos, um mal menor. Porque, às vezes, numa separação, continua-se amigos, né? Continua-se uma convivência fraterna, até um pouco fraterna, e não traz tantos problemas para os filhos. Porque quando há o divórcio, é uma transferência de compromisso. Nós não demos conta do nosso compromisso. Mas Deus é um Pai de amor, é um Pai de misericórdia. Nós vamos ter outras oportunidades para reencontrar e para vencer este problema, né? Mas nós temos que saber que esse compromisso adiado ele é um compromisso para o futuro em regime de débito. Nós vamos aumentar o nosso débito. Nós viemos para evoluir e, até nesse caso, quando casamos, com esse compromisso de melhorar e de um fazer o outro crescer. Quando existe o divórcio, nós adiamos esse compromisso, porque não conseguimos vencer esta etapa. Mas devemos pensar assim, que novas oportunidades serão dadas, mas isso nós teremos um regime de débito. Quanto mais se houver desequilíbrio dos filhos por causa disso. Então, nosso débito será mais agravado. Porque se houve esse problema assim, por causa da nossa imprevidência, por causa da nossa falta de paciência, então nós teremos um resgate, talvez com mais dor e com mais sofrimento no futuro. E é muito importante a gente se lembrar também que para evitar esses desastres, para evitar que haja essas separações, às vezes, talvez até desnecessárias, os cônjuges devem ter sempre em vista que nenhuma casa será um lar autêntico oásis de amor, se não for primeiro uma oficina de boa vontade em trabalho da paz. Se os cônjuges não aprenderem que um dia um deve renunciar, outro dia é o outro que deverá renunciar, não conseguirá levar até o fim este compromisso. Porque não é fácil. Todos que são casados aqui devem estar pensando isso. Não é fácil um relacionamento chegar até o final de uma existência se não houver entendimento, renúncia e muito amor e muita boa vontade. Então, Jesus nos recomenda que para isso acontecer, a primeira coisa que nós temos que aprender é combater a dureza de nossos corações. Pois se nós analisarmos, quase todos os problemas de relacionamento humano nasce porque os nossos corações não estão aptos a se abrirem para o amor e se fecham. Então, cada um para si. Nós não somos capazes de pensar mais alto, de pensar que uma existência é muito pouco diante de uma eternidade. Então, nós às vezes deixamos levar pelo egoísmo ainda, né? E agora pensando, e a missão dos pais? Qual é a missão dos pais? Quando nos tornamos pais, qual é a nossa missão? Nós, pais,
muitas vezes nós achamos que nós somos criadores. Que nós somos criadores. Então, a primeira coisa que nós temos que tirar da nossa cabeça é isso. Os pais não são criadores. Os pais são zeladores. O Espírito nos diz assim: os pais são zeladores das almas que Deus lhes confia no sagrado instituto da família. Então, quando nós achamos que somos criadores, nós achamos que os filhos são nossos, nós mandamos, e ele deve obediência e respeito e pronto. Então, nós devemos saber que os filhos, antes de serem nossos, eles são filhos de Deus. E são nossos irmãos perante Deus. Então, nosso filho, antes de ser filho, é nosso irmão. Então, nós temos que aprender a convivência com os filhos. E isso não deve diminuir a importância dos pais em relação aos filhos. Por quê? Se Deus lhe outorgou esse ministério, né, de pais para cuidar dos filhos, ele mostrou que ele confia em nós. Então, ele nos deu essa alma para zelar, para olhar por ele, para ensinar, para dar não apenas o alimento, o lazer, o esporte, tudo isso muito importante, obrigação dos pais, sim, mas dar-lhe também o alimento espiritual. Nós não podemos esquecer desta parte, do alimento espiritual, que é muito importante. E nós começamos a dar esse alimento, dando a disciplina, o limite, a compreensão, o carinho, e entendendo que ele tem o seu livre-arbítrio, que ele também será responsável pelos seus atos, e que nós temos que ajudá-lo a vencer e ajudá-lo no seu crescimento espiritual, fazendo o exercício do amor, porque nós vamos devolvê-los um dia a Deus. E eu já disse de outras vezes que aqui estive, que Santo Agostinho nos adverte dizendo assim: a cada pai e a cada mãe será perguntado: o que fizeste dos filhos que vos confiei? Então, nós vamos ter que estar bem aptos para responder esta pergunta, né? E também aos filhos, né? O que fizeste dos pais que lhe outorguei? E Chico Xavier nos fala que quando nós tivermos no momento de esgotamento, quando a gente achar que as nossas forças estão esgotadas, quando formos reclamar dos nossos filhos problemas, nós devemos pensar assim, que os filhos problemas, geralmente, provavelmente, são os espíritos que nós desencaminhamos no passado. São almas de outras existências a qual prejudicamos, traindo, roubando, iludindo, e hoje estão ao nosso lado para a devida reconciliação. Por isso, nós temos que mostrar a eles que hoje somos diferentes, que hoje estamos num papel para amá-los, para ajudá-los e para vencer essas algemas que deixamos. Isso tudo com paciência, perseverança e dedicação. E aos pais que hoje choram pelo filho rebelde, pelo filho ingrato, o Espiritismo os conforta, ensinando que toda semente lançada na terra dos coração jamais será perdida. Todas as boas palavras, todos os atos, todos os momentos vividos com esses filhos, florescerá um dia e vai germinar e auxiliar a prosseguir na sua jornada e nos auxiliar também. Então, quando tivermos já achando que não temos força mais para prosseguir com este filho problema, deixemos entregue a Deus e Ele saberá encontrar o rumo certo para ele. Porque nós tenhamos sim a consciência tranquila
de nos termos esforçado, de termos dispensado tudo que pudemos para orientá-lo e conduzi-lo no caminho do bem. Façamos o melhor e deixamos a Deus para encaminhá-lo, porque o que estiver acima dos nossos limites. E Ele saberá, através da reencarnação, reconduzir ao rebanho a ovelha perdida. Emmanuel nos recomenda mais uma vez, recebamos nossos filhos, em nosso filho, o companheiro do pretérito, que nos bate à porta, suplicando reajuste e socorro. E isso quando fala dos filhos problemas. E quanto aos filhos bons, quanto àqueles nobres, carinhosos, será que há alguma recomendação do plano espiritual para os pais? Há sim. E a resposta nós vamos dar através das palavras do anjo Gabriel a Eli e Ana, pais de Maria, mãe de Jesus. Então, quando Ana estava aguardando a chegada de Maria, mãe de Jesus, ela recebeu essas palavras de Jesus, do anjo Gabriel. Não sejas fracos nas decisões. Não vos esqueçais dos deveres para com a filha que haverá de nascer, pela força de vosso amor. Ela é um anjo, a revestir-se com a roupagem da carne. Tomai todas as providências para que ela não saia do ambiente da escola dos sentimentos elevados, porque o espírito, ao voltar ao ambiente terreno, perde grande parte da consciência e, com isso, pode tomar rumos opostos àquele programado. Dá-lhe boa formação desde os primeiros dias, mesmo antes de nascer, fazendo do lar uma igreja de Deus, onde a oração possa ser o primeiro alimento. Então vejam, Maria, nós sabemos que é um espírito superior. É a nossa Mãe Santíssima. E quando ela foi renascer, o anjo Gabriel fez essa advertência para os seus pais, Eli e Ana. Então, quando tivermos aquele filho dócil, aquele filho amoroso no nosso lar, porque nós não temos só filhos problemas. O problema também, às vezes, é dócil, às vezes com certeza também nos ama, mas traz uma carga diferente. Então vamos ser firmes na educação de nossos filhos. Vamos mostrar a eles que a razão é importante, mas o sentimento também o é. E que deve ter sempre, no nosso lar, na nossa família, o bom senso e o equilíbrio encontrado no Evangelho de Jesus. E os deveres dos filhos? O que falar? Somos filhos também. O que falar para nós, como filhos? A piedade filial, como nos disse o Evangelho, é uma das mais significativas manifestações de amor que o Espírito, Filho, se deve impor, ampliando a área do sentimento, acrescentando outros deveres, quais de gratidão, respeito, ternura e devotamento. Nós sabemos que os pais também não são perfeitos, que os pais também trazem uma carga de outras encarnações. E nós, como filhos, devemos compreender isso e procurar também fazer esse acerto. Amar os nossos pais, respeitá-los, mesmo que eles, às vezes, não nos dedicam o carinho, o amor que deveria dedicar. Quando se trata de pais adotivos, muito mais ainda, esse dever é bem maior, porque ele possui um caráter mais grandioso, destituído da obrigação. Como eu disse, não existe no planejamento reencarnatório que nós vamos nos separar quando casamos. E também não existe no planejamento reencarnatório que nós vamos ser pais adotivos.
Não existe. Eu já estudei, eu procurei pesquisar em vários livros, e todos que eu li falam que não existe isso, de falar assim, você vai ser pai adotivo. O pai adotivo é o engrandecimento da alma. É o pai que soube amar aquele que não partiu do seu ventre, aquele que não saiu do seu ventre, aquele que não representa nada de consanguinidade. É o pai que soube ver no filho alheio aquele que necessita do seu amor e do seu carinho. É um passo para o progresso. Um passo muito grande que os pais adotivos dão. Eles não vieram para ser pais adotivos, mas eles são adotivos, entre aspas, porque eles são pais verdadeiros, que amam aquela criança que chegou no seu lar, aquele adolescente que chegou no seu lar, com todo carinho, com todo respeito. Esse pai, ele então mais ainda merece a compaixão, o amor dos seus filhos. O conceito de amar pai e mãe não se refere somente a afeto, a consideração, ajuda financeira, mas, sobretudo, esse carinho espontâneo, esse aperto de mão, esse olhar amigo, essa cumplicidade de entendimento, principalmente na velhice. Porque é na velhice que os pais, muitas vezes, são esquecidos, que são colocados no fundo, num quartinho para não dar trabalho, para ele se sentir melhor. Isso, palavra dos filhos. Os pais vão se sentir melhor se ficarem sozinhos, porque eles vão ter mais liberdade. Não, ninguém quer ficar sozinho. Pense nós, que ainda não atingimos totalmente a velhice, nós não gostamos de ficar só. Nós queremos a companhia de alguém. O adolescente quer a companhia de outro adolescente. A criança quer a companhia de outra criança. E aquele que chega na velhice, que não consegue andar, que já consegue, às vezes, fica apenas no leito, ele necessita do nosso amor, da nossa cumplicidade, de nós darmos a ele, eu falo-se assim, a tolerância pelos seus, vamos falar assim, entre aspas, pelas suas rabugices, porque nós falamos que o velho fica muito difícil de ser tratado. E nós temos que pensar que eles necessitam de carinho, de amor, de aconchego. E nós devemos pensar seriamente que esta fase onde há diminuição das forças físicas e mentais e de algumas enfermidades, ele atinge a todos. Na existência, a todos que têm uma existência prolongada. Assim, é muito importante que os filhos demonstrem o seu reconhecimento e o seu amor. Porque é nesta fase que muitas pessoas entram em depressão. É na velhice. É na terceira fase da vida que eles entram em depressão, porque se sentem sozinhos. Quando a minha mãe esteve doente 9 anos, e ela foi perdendo os movimentos ao pouco, foi perdendo a fala, e uma amiga minha um dia disse assim para mim, olha, eu percebo, nós somos em 10 irmãos, eu percebo o carinho que vocês tratam a sua mãe, mas é muito importante que haja também cumplicidade. É muito importante que vocês coloquem ela a par de tudo que vocês vão fazer. Não pense que é porque ela não falava, não andava, que o espírito não esteja presente nas atividades do lar. Então converse com ela. Se vocês vão a uma reunião, dê satisfação. Mãe, agora nós estamos indo na reunião. Se vocês vão trabalhar, mamãe, estamos saindo para o serviço. Tudo, fale para ela, chegou alguém, olha quem chegou hoje aqui, é seu neto, é sua filha. E fale mesmo que você ache que ela não entenda, porque o espírito está entendendo tudo. Vocês fazem isso? Ela questionou para mim. Eu disse, algumas vezes. Então ela disse, então faça sempre. Eu passei isso para minhas irmãs,
E nós começamos a fazer isso com mais frequência. Já fazíamos algumas vezes, como eu disse. Começamos a fazer com mais frequência. E percebemos que, às vezes, ela não tinha assim, não mudava, às vezes, assim, ela já não tinha mais fisionomia de sorriso, mas a gente percebia algo diferente nos seus olhos. Parecia que a vida voltava um pouco. Então, a gente começou a entender melhor. E eu gosto de passar isso porque foi muito bom para nós. E se vocês um dia tiverem alguém que esteja nessa situação, de achar que não está entendendo, que não está compreendendo o que vocês estão falando, lembre-se que o Espírito está sempre ativo. Ele sabe o que se passa ao seu redor. E como o jovem de hoje, inevitavelmente, não desencarnando antes, experimentará todas essas alterações, o bem que ele oferte aos pais, além de dever, é também sementeira para a própria manhã. O que se planta hoje é o que vai escolher. E mesmo que muitos pais não correspondam ao dever que lhe diz respeito, ame-o e seja muito feliz. Muita paz para todos. Nós agradecemos a Eunice, realmente a responsabilidade é muito grande dos filhos para com os pais, né? E os pais na educação dos seus filhos. Nós agradecemos a Eunice pelo seu excelente trabalho. Então nós vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que compreende aos passes. Eu gostaria que os companheiros se dirigissem rapidamente para a Câmara de Passe para que possamos dar sequência. E nós aqui permanecemos no recinto. Eu pediria a Heloísa que nos auxiliasse aqui. E nós, o silêncio possível, seja mantido no recinto. Vamos dar continuidade às vibrações positivas que a palestra que acabamos de ouvir provocou em todos nós, em nosso ambiente. Agradecendo a nossa irmã pelas suas palavras, pelo seu estudo, pelo seu carinho e pela grande importância do tema que ela veio trazer para nós, à luz da nossa querida doutrina espírita, que é a nossa grande terceira revelação para nós, espíritos em evolução. Vamos meditar com muito amor, com muito carinho, em tudo que ouvimos, em tudo que nós vivemos, cada um de nós imaginando a sua própria existência, fazendo uma análise, um balanço verdadeiro, meditando cada um de nós nos próprios atos, nos próprios pensamentos, nas nossas atitudes, porque a palavra nos emociona até.
somos espíritos que temos dentro de nós muita coisa boa. O nosso coração, ele é bom. A nossa ideia, o nosso sentimento é puro, porque nós trazemos da nossa criação divina. Mas ao longo das nossas existências, das nossas reencarnações, criados no início, simples e ignorantes, tomamos tendências, caminhos que nos perverteram muitas vezes, deixando sobressair o orgulho e o egoísmo dominadores. Quantas vezes nós fizemos calar a voz da nossa consciência? E quantas vezes teremos calado essa voz à força, não querendo escutar nada, nem sentir e nem ver nada que fosse contra o nosso próprio bem-estar, o nosso próprio prazer, o nosso próprio interesse material, onde o ter, o possuir, sempre falou mais alto dentro de nós, apesar do nosso ser ter em sua essência o amor divino. E de erro em erro, de decepção a outra decepção, de um desajuste a outro, espíritos milenares que somos, aos pouquinhos, com a ajuda do sofrimento causado pela nossa própria imprevidência, fomos desabrochando, começamos a perceber que aquele caminho tomado não trazia a felicidade procurada. Pelo contrário, todas as vezes que transgredimos a lei divina, prejudicando aos outros, em nosso próprio benefício, quantas lágrimas tenhamos chorado e choramos até hoje por causa disso. A doutrina espírita veio descortinar o véu do nosso esquecimento, a cegueira que o corpo de carne nos dá. Só nos resta sermos honestos, abrir os olhos e tentar a nossa melhoria. As lições estão aí, os exemplos também, cujo nosso modelo maior é o nosso Mestre Jesus. A nossa família é toda a humanidade. Todos nós
vamos melhorar cada vez mais. Mas é preciso a nossa vontade. Sem ela, não há caminho. Se não tivermos vontade, nada acontece. Se estamos aqui reunidos, neste grupo, neste centro querido que nos acolhe, com as pessoas, com seus dirigentes, que nos recebem de braços abertos, tanto encarnados como e principalmente os mensageiros espirituais. Vamos despertar, companheiros. Vamos acordar, ainda na carne, para não morrermos literalmente de remorso após a morte do nosso corpo. Vamos fazer agora, porque depois é depois. Quantas vezes nós deixamos para depois, e o depois nunca chega. Que Jesus abençoe cada vez mais os nossos bons propósitos, a nossa vontade de melhorar, que ela seja iluminada, que possamos caminhar de ânimo forte, confiantes, com muita fé em Deus, em Jesus, nos amigos benfeitores e principalmente em nós mesmos. Que assim seja.
Jesus, meu divino Mestre, muitas vezes nós te encontramos chorando por aquelas criaturas que leram o teu Evangelho, compreenderam todos os teus ensinamentos, mas a ti vos deram as costas, Jesus. Trancafiaram-se dentro das grandes mansões e não acolheram lá no meio da rua aquelas criaturinhas que muitas vezes estavam caídas pelas calçadas, muitas vezes passando fome, muitas vezes passando frio. E outras mais, meu Jesus, foram confinadas no fundo dos manicômios, esquecidas pelos seus entes queridos. Mas tu, meu Mestre, em tua bondade infinita, por elas tu choravas, lágrimas puras, como orvalho sobre as folhas das matas. E hoje, neste instante, eu te peço a humilde permissão para que eu também possa chorar por ti. Deixa que as lágrimas banhem meu rosto, como verdadeiros cristais que saem do fundo de minha alma, como um grito de reconhecimento e de amor que possa subir até ti por esta humanidade desvalida. Obrigado, meu Mestre. E assim, meus irmãos, caminhando para o final de nossa reunião, só nos resta agradecer a todos pela colaboração e participação, tanto do plano espiritual quanto do material. Que nós possamos sairmos daqui sempre fortalecidos no caminho do bem e do amor ao próximo. E assim, nós vamos dar por encerrado a esta reunião desta noite. Que a paz de Jesus possa permanecer com todos. Que assim seja.